Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, vai trazer também suas análises e reflexões. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Para além dessas informações destacadas na notícia, o Dávila menciona e faz um comparativo com a atividade do lobista, né? Nos Estados Unidos, o lobby ele é regular, né? Inclusive, há tantos filmes, né, e seriados em que a gente observa a figura do lobista que acaba se utilizando dessa rede de contatos. Ele é pago, né, e possivelmente emite nota para empresas, para organizações e realiza esse trabalho, me parece mais transparente do que no Brasil. Ontem nós trouxemos a informação. Aqui vende-se um serviço como sendo de, sei lá, assessoria, consultoria. Mas, na verdade, é lobby, né, Beraldo? Então, quando uma ex-autoridade se utiliza da sua rede de contatos, emite uma nota lá, 10, 12, 15 milhões, para prestar consultoria, na verdade, o que ele está fazendo é lobby, né? Pois é, Canhoto, há consultorias e consultorias. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite ao meu querido delegado Palumbo, nosso membro honorário aqui da bancada. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Renato, vamos lá. Primeiro, é importante a gente esclarecer até para a nossa audiência aquela história da festa, né? Descobriu-se ali um documento em que Vorcaro tinha preparado uma festa na Itália que custaria, salvo engano, coisa de 37 milhões de dólares. E a informação que a gente teve acesso diz que ele tinha preparado, fez os pagamentos iniciais, mas entre ele contratar a festa e a festa acontecer, teve a festa de 15 anos da filha de Vorcaro lá em Belo Horizonte, que teve DJ famoso, enfim, teve ali, dizem que ele gastou 20 milhões de reais. E foi uma repercussão enorme. E parece que ele ficou preocupado com a repercussão que teria a festa, não de 20 milhões de reais, mas de 37 milhões de dólares. E aí ele recuou e ficou com algum dinheiro, boa parte do dinheiro ele perdeu, e aí ele ficou com alguns créditos desses artistas. E foi então que ele resolveu fazer o evento de noivado com o Andrea Bocelli, um dos principais cantores do mundo hoje, cantando para Vorcaro e sua noiva, numa cena assim, de alguém que precisa ser muito narcisista para ficar ali num castelo, sozinho ele com a noiva e um drone filmando e o Andrea Bocelli entretendo ali o casal. Então, isso tudo mostra como gastar dinheiro para Daniel Vorcaro era uma atividade que fazia parte do seu negócio. Ele queria gastar e queria gastar muito. Ele queria fazer eventos da melhor qualidade, que fossem surpreendentes, que deixassem os convidados realmente boquiabertos num sentimento de que eram pessoas íntimas de Vorcaro e que Vorcaro era íntima deles. Então, a gente conecta isso com esse ambiente do lobby, Caniato. Nos Estados Unidos, de fato, a atividade de lobby ela é regulamentada e custa caríssimo. Então, você tem, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela contrata lá um lobista, um escritório de lobby, e o trabalho desse profissional é ir no Congresso Nacional conversar com os congressistas a respeito de leis que tenham sido propostas ou melhorias de legislação, defender, sim, de forma muito clara e transparente o interesse da indústria que o contratou, mas de uma forma muito transparente. É como a atuação do advogado, Caniato, que vai ao juiz despachar com o juiz, explicar o que é a causa, porque o parlamentar ele não conhece dos assuntos, da vasta maioria dos assuntos que estão circulando, tramitando na casa ou nas casas. Então, o papel do lobista nos Estados Unidos é como o advogado que vai ao juiz e explica qual é a causa, explica quais são os argumentos, os elementos que estão ali, para o juiz ter um pouco mais de facilidade de compreender aquilo que às vezes é complexo, que está escrito no processo. Às vezes o processo é muito longo, enfim, é esse tipo de atividade. Mas no Brasil não. Como isso não é regulamentado, então esse trabalho de esclarecimento, de sedução, de amaciar aquelas pessoas que estão envolvidas no processo legislativo e, às vezes, no processo judicial, como a gente viu, ele se dá nessas confraternizações que estão cada vez mais milionárias. Importante a gente lembrar uma coisa aqui, Caniato, Vorcaro não é o único.
Essas histórias do Master não são únicas, não são novidade. Ele talvez tenha sido mais criativo. Agora, não se enganem, muitas empresas gastam e continuam gastando milhões para construir essa proximidade com pessoas importantes da República. Esta é uma prática que continuará acontecendo no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso.